aproveitar um pouquinho Deu antes para certo, estou pedir gravando. para eles Tá usarem gravando. as câmeras, então, para vocês conhecê-los, para vocês verem virem a Isso, carinha deles. Por favor, pessoal, por liguem as favor. Vamos lá. Deixa eu ampliar minha tela, porque eu quero tentar fazer uma foto, tá? Bom dia, bom dia. Vamos lá? Todo mundo com a câmera ligada para a gente fazer uma foto? Deixa eu ver se eu consigo Eu estou aqui. vendo, tá com a câmera ligada. Só deixa eu ver se eu consigo aqui várias fotos. Espera aí. Aqui. Por que que eu não consigo, Norton, abrir que todos, eu ver todos? Eu ampliei aqui, eu estou vivendo todo mundo aqui. Nor, Quer dizer, todo mundo. onde que você ampliou? Me conte. Tem uma caixa de visualização que você pode acessar ela como o modo de ver grid vídeo, que daí você vê todo mundo, e você pode também trabalhar a ampliação ou não dessa janela. Então eu ampliei essa janela e consigo ver. Quer dizer, eu consigo ver quem está com a câmera ligada, né? Então faça um favor, Norton. Faz essa foto aí com todos, faz favor. Tá, eu vou fazer o seguinte então, tá? Para eu não sair da minha apresentação já, eu vou tirar uma foto da tela aqui. Não vou isso print, aí. Tá? Daí quem está aí? Depois eu mando para você, tá? Vitor. Espera aí que tem mais um lado aqui de gente que está na outra parte aqui. Pronto, depois eu mando para você, Ivani. Muito bom. Tá? Depois você me ensina como você fez isso. Vamos lá, então, agora oficialmente. Meu nome é Ivani Castagnoli. Eu sou a coordenadora pedagógica regional do Sistema Positivo de Ensino. Eu respondo por todo o estado de São Paulo e eu tenho o privilégio de responder diretamente ao colégio, aí, ao Centro Educacional Piraju. Já fui aí umas 2, 3 vezes até a escola de vocês. Eu falava pouco para a Vivian, nós dois, eu já trabalhei com o professor Norton, ele já vai se apresentar, eu fui orientadora do ensino médio das unidades Positivo aqui em Curitiba e trabalhei com o Norton, na época era professor de história, já vai contar a história dele. Então, quando a gente tem oportunidade de convites como esse, de estar junto de vocês, alunos do médio, para nós é uma alegria muito grande, porque nós voltamos à nossa essência, à nossa raiz. Hoje nós fazemos outras funções que não em sala de aula, Norton vai falar um pouquinho sobre isso, mas a nossa base, o nosso giz na mão não sai nunca. Então, é um privilégio mesmo estar aqui com vocês. Gostaríamos de estar aí pertinho, né? Mas na impossibilidade disso, estamos à distância, mas juntos também. Então, agora eu agradeço a você, Vivian, a Cris, a mantenedora, que nos abriu as portas da escola para podermos fazer esse trabalho. Agradeço a cada um de vocês, alunos, que estão abrindo as portas da casa de vocês, porque sim, nós estamos entrando na casa de vocês. Nosso muito obrigada. Nossa permissão para entrar na casa de vocês. Espero que vocês gostem desse trabalho que o professor Norton fará. Eu sou fã dele, ele sabe disso. Ele tem eu gosto muito de esporte, ele tem esse viés que eu acho que tem tudo a ver com a geração de vocês. E passa a palavra para ele, chega de blá, blá, blá. Norton, é com você, manda ver. Então vamos lá, pessoal, bom dia, tá? Alunas e alunos aí, sejam todos bem-vindos. Eu agradeço o convite mais uma vez, tá? A Ivani diz ali que, né, eu era professor, eu me considero sempre professor, então acho que é essa a minha atuação. E eu vou falar um pouco aí sobre a minha trajetória profissional hoje, vou trazer um pouco talvez de reflexões para vocês. Provavelmente não trarei nenhuma resposta, mas trarei vários questionamentos. E são esses questionamentos que vão ajudar vocês a provavelmente escolherem a trajetória profissional de vocês, tá? Começo dizendo aí, já que a Ivani trouxe a informação de que nós já trabalhamos juntos, que, né, na vida profissional nós estamos sempre em constante aprendizado, tá? Então a Ivani era minha coordenadora pedagógica no Colégio Positivo, aqui quando eu estava na sala de aula, enquanto professor de história, e digo que aprendi muito com ela, tá? Levei muito puxão de orelha, mas também aprendi muito a ir me aperfeiçoando como profissional. E eu acho que é isso que importa, é isso que a gente vai falar aqui agora, certo? Então eu vou avançando aqui, eu começo essa conversa com vocês, pedindo para que vocês fiquem muito à vontade, tá? Eu não visualizo o chat aqui, mas então a Vivian vai acompanhar a gente. Se alguém quiser falar, se alguém quiser interromper, fiquem à vontade, porque a ideia é realmente um bate-papo,
tá? E enquanto bate-papo, é fundamental que vocês conversem, que vocês tragam seus questionamentos, tragam seus comentários, e a gente pode ir daí atendendo isso daí, tá? Então a Vivi me ajuda aí sinalizando se tiver perguntas, se tiver comentário do bate-papo, tá? Então eu começo aqui com o primeiro questionamento para vocês, tá? Quando a gente vai pensar hoje uma escolha de carreira profissional, muito provavelmente uma das questões que nos incomodam muito é em relação principalmente à remuneração, certo ou não? Acho que todo mundo vai pensar aí nessa preocupação da remuneração. E falar em remuneração também traz uma reflexão sobre o reconhecimento do nosso trabalho nos dias de hoje. E eu trago esse questionamento aqui, principalmente pensando nessa geração de estudantes que são vocês, tá? São a maioria de vocês aí certamente nascidos já no século XXI, então fazem parte de uma nova geração. E hoje, em função das redes sociais e tudo mais, a gente leva muito em consideração essa ideia de seguidores. Quantos seguidores que eu tenho? Como é que é pensar essa vida de seguidor? E será que isso, eu preciso escolher uma determinada profissão para eu ter, de fato, um grande número de seguidores? E eu vou trazer, então, uma reflexão inicial a partir da minha escolha profissional, que foi a escolha de ser professor, tá? Então, que tal ter mais de 500 mil seguidores? O que vocês acham disso? Será que é legal ou não é legal? Será que um professor consegue isso? E daí vem aqui já uma constatação, tá? Hoje nós temos alguns professores aí que vocês conhecem, seguramente conhecem, como o Jubilucci aí, do Biologia Total, tá? Do canal Biologia Total. Ele tem mais aí de 1.900.000 inscritos no seu canal. Então isso significa aí que ele tem quase 2 milhões de seguidores. Isso é representativo. Quando a gente ia pensar, eu, enquanto professor, quando escolhi essa carreira, quando escolhi esse ramo de atuação, não tinha nem internet, tá? Então, como é que a gente vai pensar, como é que a gente vai organizar essa escolha? Fica aqui essa questão que se relaciona diretamente com esse momento que a gente vive de comunicação rápida, de mídias digitais e de redes sociais, certo? Um outro questionamento que daí traz referência direta à ideia da remuneração é justamente esse. Que tal fazer uma apresentação e ganhar por essa apresentação de 1h30, de 1h40, de 2 horas, mais de 50 mil reais? O que vocês acham? É uma boa remuneração? Qualquer um consegue isso? Será que um professor consegue receber mais de 50 mil reais por uma apresentação, por uma aula, uma palestra de 2 horas de duração, 1h30? Então eu trago 2 exemplos aqui. Um deles é um professor de história, tá? Que é o professor Leandro Carnal, certo? Aí de São Paulo, tem vários livros publicados, enfim, e ele hoje é um professor que tem aí as suas apresentações, ele cobra em torno de 20 a 30 mil reais por uma fala, por uma explanação de 1h30, de no máximo 2 horas, tá? Talvez vocês já o conheçam, tem muito material dele divulgado na rede aí, então vocês provavelmente já o conhecem. Um outro professor, tá? Eu escolhi 2 professores, depois do Jubilu, que é de biologia, escolhi 2 professores da área de humanas, tá? Justamente para trazer essa relação com a minha escolha, tá? Esse outro professor aqui é o Mário Sérgio Cortella, vocês também devem conhecer. Uma apresentação dele hoje, dependendo do público, da quantidade de audiência, ela não sai por menos de 50 mil reais. E eles são professores de carreira. Eles escolheram essa carreira profissional. E daí, isso aí é o nosso pontapé para a gente refletir sobre como é que vocês podem buscar a escolha de vocês para a carreira profissional, tá? Porque vocês são relativamente jovens. Perspectiva de vida hoje para o nosso país, ela é alta se comparado com anos atrás. Então vocês ainda têm muito chão pela frente para viver. Então aí fica essa ideia aqui, tá? E eu vou trazer então essa reflexão, carreira profissional, como escolher, tá? Vocês entenderão ao término da minha fala aqui como é que eu escolhi a carreira e como é que a minha carreira profissional ela foi acontecendo ao longo desses mais de 20 anos de docência, tá? Então eu trago aqui a minha história. Eu sou professor, tá? Comecei como professor lá no início da década de 90. Então eu tenho uma trajetória já considerável aí que é bem maior do que
a vida de vocês, né? A duração da vida de vocês. Eu estou no positivo há 17 anos e 5 meses. Então, isso traz uma trajetória, tá? De vida. Eu tenho uma relação de vida com o positivo. E aí, na foto, vocês veem aí que a minha relação não é só profissional. Eu fui aluno do positivo, usando o material do sistema positivo de ensino, que é semelhante ao material que vocês usam. Claro que esse material que eu estou mostrando para vocês aí é lá da década de 80, certo? Ele se transformou demais até chegar no material que vocês usam em sala de aula hoje. E eu, então, depois de muito tempo, aí depois de formado, depois de como professor da rede pública de ensino aqui no Paraná, eu fui convidado a fazer um teste no positivo, acabei passando e virei professor do ensino fundamental, tá? Então, no ensino fundamental, eu trabalhei desde os anos iniciais, tá? Do 1º ao 5º ano, trabalhei também com os anos finais, trabalhei com o ensino médio, como a Ivane já falou, e também atuo hoje no ensino superior. Então, isso me trouxe o quê? Uma experiência como professor. Então, quer dizer, quando a gente fala de professor, uma carreira como essa, ela não é só aquela ideia de eu estar na sala de aula, eu estar só no ensino médio, só do 6º ao 9º ano. Eu tenho possibilidades também de transitar por vários níveis de ensino, certo? E eu trago aqui agora para vocês um depoimento. Eu trouxe nessa apresentação vários depoimentos, são depoimentos de alunos que foram meus, tá? Foram alunos da Ivane também, tá? Alguns deles foram alunos da Ivane lá no Colégio Positivo do Jardim Ambiental. E por que eu escolhi esses depoimentos? Porque são, hoje, profissionais que dentro das suas áreas de atuação, eles também são professores, tá? Então, eu vou começar com o primeiro depoimento, que é o do Diego. Olá a todos e a todas, meu nome é Diego, tenho 26 anos, sou professor de História há 4 anos. Eu fui convidado pelo Norton, meu ex-professor, hoje colega e amigo de profissão, a falar para vocês, pessoal que já está no ensino médio, tentando aí pensar o que estudar, né, para ter uma profissão, falar para vocês sobre o prazer que é dar aula, apesar de desafios, né, que todo professor passa com relação à necessidade de valorização salarial, né, hoje um desrespeito e desconfiança de alguns setores da sociedade sobre a nossa atuação, mas o que eu posso dizer é que é bastante gratificante estar junto com a molecada, lidar ao mesmo tempo com vários mundos, tentar passar valores e trabalhar para que eu possa contribuir para, no futuro, criar adultos, né, com pensamento crítico. Eu realmente acho que a profissão de professor proporciona coisas únicas, né? Você sempre vai ter uma história para contar no final do dia, as crianças sempre te surpreendem e é bastante satisfatório estar em sala de aula com toda a energia. Valeu, obrigado a todos. E é isso. Então, vocês já podem perceber aí que fazer essa apresentação para vocês também é, para mim, motivo de orgulho e torna-se emocionante ao ver que eram alunos como vocês, de ensino médio aí, e que foram, né, trilhando suas trajetórias profissionais em várias áreas de atuação e hoje também são professores, tá? Então, continuando aqui, é para dizer assim, que quando você escolhe uma profissão, essa profissão, você tem que pensá-la de maneira bastante ampla, tá? No meu caso, assim, a ideia de ser professor, ela extrapola a ideia de sala de aula. Tá? Então, quantas atividades, quantos projetos junto com os estudantes a gente já desenvolveu? E aqui, né, eu trago algumas fotos para ilustrar isso daí. Então, projetos extracurriculares, fora da sala de aula, tudo isso faz com que a jornada profissional ela seja extremamente divertida. E para mim, isso sempre foi algo muito importante nas minhas escolhas. De eu escolher fazer aquilo que me traz diversão. Tá? Além disso, eu também acho que é bastante importante na escolha de uma profissão você pensar em diálogos possíveis. Hoje, cada vez mais, por mais que você seja especialista num determinado ramo do saber,
você precisa dialogar com outros ramos do saber, você precisa dialogar com outros profissionais. E aqui um exemplo de um diálogo possível da história com a arte. Aqui uma encenação teatral na qual nós fizemos, eu coordenei esse trabalho junto com os estudantes, tá? Isso lá no início do século XXI, mas foi extremamente legal e até vocês podem perceber, tem gente nessa foto aqui que fez depoimento depois para essa apresentação. Então, é um vínculo que também me agrada bastante nessa escolha. Tá aqui o Igor, que ele aparece naquela foto, hoje advogado, trago o depoimento dele para vocês. Norton, só estamos vendo você, não a apresentação. Parou a apresentação? Sim. Ou só eu que estou só vendo o Norton? Como é que vocês estão vendo? O Norton ou a apresentação? Vivian? Apresentação, eu estou vendo. Então é aqui só, Norton. Então sou eu aqui, ok. Então eu volto aqui no depoimento. Vocês estão vendo a apresentação também? Dá um joinha pra gente aí. Estão vendo a apresentação também? Sim. Okay. Então é só aqui, Norton. Ok. Então, beleza. Então, vamos lá, tá? Qualquer problema, vocês me avisem, áudio, imagem, porque eu só tô vendo aqui, eu vejo a Vivian, e daí deixa eu só ver, porque eu tenho que puxar do lado aqui, eu vejo a Larissa e a Ana Luísa, tá? Daí não vejo mais ninguém e vejo a apresentação. Então, vocês me avisem qualquer coisa. Deixa eu trazer o depoimento do Igor aqui, então. Peraí, eu preciso voltar, porque daí agora... Vamos lá, mais uma. Tá, então tá aqui o Igor. O Igor hoje é advogado, ele traz o depoimento dele. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor Salmen, sou advogado criminal, tenho 28 anos. Além de advogado, eu leciono a disciplina de Direito Penal na Universidade do Contestado. O professor Norton pediu a gentileza que eu gravasse um vídeo para vocês, contando um pouquinho da minha trajetória, como que eu conheci a disciplina de História, de que forma que se deu. Na verdade, eu não combinei nada com o professor Norton, passando pela primeira vez esse depoimento, inclusive para ele. O Norton entrou na nossa vida como professor num período um pouco estranho. Nós estudávamos no positivo, no ensino médio, e já haviam se passado 2 professores pela nossa turma, num curto lapso temporal. O Norton ele entrou para ministrar a aula de História para nós, num curto período. Havia uma certa desconfiança de quem seria aquele professor, nós não conhecíamos o Norton, aguardamos ele com muita expectativa. E o Norton ele surpreendeu muito a nossa turma, surpreendeu de forma positiva, pela forma dele lecionar, pela forma inovadora, que fazia com que os alunos, naquela idade, numa fase de adolescência, tivéssemos interesse pela disciplina, tivéssemos paixão. Ele conseguia mesclar não só a parte didática, a parte histórica, mas conseguia também, e acredito que consegue ainda, inovar, trazendo filmes, fazendo teatro com os alunos, referente a alguns momentos marcantes. Não esqueço do dia D, uma aula em que ele conseguiu explicar com uma questão cirúrgica o dia do desembarque dos soldados na Normandia. Ele fez através de uma forma de trabalho em que todos apresentávamos, e aquilo para nós até então era inédito, porque nenhum professor tinha esse carinho, essa preocupação de apresentar a disciplina de forma tão legal, tão gostosa como era. Isso marcou muito. O Norton, a gente brincava muito com ele, tinha até uma música que a gente cantava para ele, do Ei Juninho, cadê meu beijinho? Era referente às apostas que ele fazia com nós, com alunos, que ele pagaria doces, pagaria brigadeiro, inclusive cobrem ele por isso, porque naquela época ele já pagava para a gente doces, né? E isso marcou muito. Na época eu não pensava em ser professor, eu sabia que eu queria a área do direito, em razão do histórico familiar. E eu acabei seguindo a área do direito penal, me apaixonei pela área, nunca imaginei ser professor, nunca imaginei poder ministrar aula. Passava pela minha cabeça que a carreira de professor era uma carreira que não havia muito leques, que você teria que atuar de uma forma engessada, somente em escolas, e que não haveria outra forma. Mas essa questão foi se desenvolvendo quando entrei na faculdade. Eu vi, na verdade, uma outra questão relacionada aos professores, uma profissão muito nobre, muito bela. Eu ganhei muita admiração pelos professores, aqueles tutores que me acompanharam na faculdade. Passei a respeitá-los cada vez mais e terem eles como pessoas em que eu pudesse me espelhar. Eu, graças a eles, essas pessoas maravilhosas, acabei virando professor. Gosto muito da profissão, me sinto muito desejado, lisonjeado quando os alunos me chamam de professor, quando as pessoas trazem
dúvidas para mim, em que eles me procuram, eles pedem auxílio. Realmente é uma profissão muito nobre, é uma profissão muito bonita e é uma carreira muito que precisa ser mais valorizada. Não é uma tarefa fácil você ser professor, principalmente em razão da remuneração que muitas vezes você recebe, mas isso não é o principal. O principal é a paixão que está por trás disso. É uma paixão muito grande. Os professores hoje em dia fazem e exercem este ofício por paixão, por prazer, porque gostam. E na área do direito você tem um leque muito grande, seja qual for a área. Você pode ministrar matérias em faculdades, cursinhos, enfim, o leque é muito grande e eu tenho um prazer muito grande de atuar nesta área. Não me vejo atuando numa área diferente desta, além da advocacia. E hoje eu busco passar para os meus alunos uma forma de aprender o direito penal na prática, fugindo do juridiquês, fugindo daqueles termos técnicos do direito complicados. Eu falo para eles que a minha missão é auxiliá-los, ajudá-los e que se um aluno da minha turma sair gostando de direito penal, eu já fico feliz, já fico satisfeito, porque eu sei que é uma forma diferente da gente ensinar, uma didática diferente, eu levo filmes para eles, eu faço práticas, simulados, júris simulados, coisas que eu auxilio eles e que eu aprendi com o professor Norton. É isso, pessoal. Eu me coloco à disposição de vocês. Realmente, o Norton é uma pessoa encantadora e que eu devo muito minha vida no magistério a ele. Uma pessoa que me inspirou. E aprendam com essa pessoa que fantástica que está aí. Sei que tem desempenhado uma carreira brilhante como professor. Muito obrigado a todos e um grande abraço carinhoso, em especial ao Norton. Então Obrigado, fica aí o pessoal. depoimento do Igor, tá? Uma coisa que eu queria trazer destaque para vocês também é que percebam que tanto ele quanto o Diego, ambos aí, cada um numa área de atuação, mas sendo professores também, destacam aí a questão da remuneração para a docência no nosso país, mas vejo que isso não é um impeditivo, tá? O fato da remuneração dos professores no nosso país não ser aquilo que a gente imagina que deveria ser o ideal, tá? Vejo que todos esses dois profissionais, eles continuam desenvolvendo suas profissões, mas com muito paixão e com muita satisfação, tá? Satisfação pessoal deles na atuação profissional. Preste atenção nesses detalhes, tá? Aqui, a possibilidade também de trabalharmos com outros projetos extracurriculares, interdisciplinares, então uma relação com a ciência, tá? Aí uma amostra de criatividade da escola, quando eu orientava outros estudantes, às vezes não tinha nada a ver com história, a gente, né, poderia fazer esses diálogos aqui. Aqui o depoimento, tá? Eu vou só pular esse depoimento da Jéssica aqui, para a gente adiantar aqui, em função do tempo, uma vez que a Jéssica aqui, ela é psicóloga, tá? Ela é psicóloga, mas ela também é professora. E o depoimento ele acaba sendo muito semelhante aos demais aqui. Eu avanço aqui, tá? Vou só passar o da Jéssica. Vou falar aqui, então, que nessa trajetória eu tive outras oportunidades, tá? Como, por exemplo, coordenar o intercâmbio Brasil-Japão, tá? Um intercâmbio que a gente mandava estudantes aqui de Curitiba, do Colégio Positivo, para casa de famílias japonesas e, numa época do ano, estudantes japoneses vinham aqui para o Brasil. Então, vamos pensar, né? Escolhi ser professor de história. Quando que eu ia imaginar, naquele momento em que eu escolhi fazer história na faculdade, que eu teria uma oportunidade tão grande como essa, de poder ir ao Japão e conhecer escolas, desde jardim de infância, como esse, passando por escolas de educação básica, como a de vocês, e algumas faculdades. Então, quer dizer, muito dessa conquista foi em função do meu trabalho, de fazer aquilo que eu gosto e de me satisfazer fazendo aquilo que eu gosto, tá? Olha só, eu como professor de história, nessa viagem, consegui levar essa turma de estudantes aqui de Curitiba, do ensino médio, e fomos visitar a cidade de Hiroshima. Imaginem para um professor de história o que é poder visitar a cidade de Hiroshima. Aquilo tudo que eu contava em sala de aula, eu pude conhecer de uma maneira muito vivencial. Até mesmo porque a gente assistiu nesse dia aqui da foto, do registro fotográfico, a gente assistiu o depoimento de uma sobrevivente da bomba que atingiu a cidade de Hiroshima. E isso foi uma das experiências mais marcantes e mais emocionantes da minha vida de professor até hoje,
tá? Eu trago aqui agora para vocês mais um depoimento. Esse é o depoimento do Luiz. Vejam só que o que o Luiz resolveu fazer da vida dele, tá? E prestem atenção também que o que ele escolheu fazer, ele faz com imensa paixão. Olá, eu me chamo Luiz Eduardo Schibel, eu fui aluno do professor Norton no Colégio Positivo, eu me graduei, eu fiz pós-graduação e outros cursos de especialização na minha área também. Hoje em dia eu vivo em Valência, na Espanha, e uma das minhas ocupações é com a educação. Eu sou um profissional do mundo do vinho. Eu ensino as pessoas não somente a degustar e apreciar melhor a bebida, como a entender também a origem do vinho, as regiões produtoras, a influência da localização geográfica, do clima, do tipo de uva, do tipo de solo, enfim. E o interessante de trabalhar com a educação é que você vive num constante aprendizado, porque você se prepara para dar uma aula e no dia de chegar para compartilhar essa experiência, você sempre aprende ainda algo a mais. Então é muito gratificante e é muito divertido e para mim tem sido um prazer trabalhar com isso. Fica aqui o meu recado para vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Então, o depoimento do Luiz aí foi meu aluno também. E de novo, tá? Eu pedi esses depoimentos, eles me mandaram via WhatsApp. E olha que legal, né? É o terceiro que eu mostro para vocês. Não mostrei o da Jéssica, mas poderia ter mostrado. Todos eles destacando que fazem o que gostam, que se divertem fazendo o que escolheram fazer na vida profissional. Tá? Então, essa é uma lição que eu quero destacar para vocês aqui. Na minha trajetória profissional, além de professor, também sou, tá, autor de materiais didáticos, de livros. Tá? Então, vocês aí do ensino médio, se pegarem lá os livros de história da primeira série, da segunda série, verão lá na ficha catalográfica que parte daquele material foi elaborado por mim também. Tá? Então, uma outra oportunidade de atuação profissional dentro daquilo que eu escolhi. E eu me realizo muito fazendo isso, escrevendo material didático, livros como esse aí, que foram publicados, né, é fruto do meu trabalho de pesquisa do mestrado aqui na Universidade Federal do Paraná. Esse livro aqui, que é referente aos 500 anos da Reforma Protestante, então eu organizei, contei com a colaboração de vários autores, professores, enfim, que trouxeram suas colaborações. Esse foi o mais recente aqui, que é um livro que vai falar sobre prática profissional do ensino de história, então é um livro voltado para outros professores. Então, quer dizer, dentro daquilo que eu escolhi, olha quantas possibilidades de atuação eu já mostrei para vocês que eu tive na minha vida profissional. E não para por aí, não, tá? Aqui fica também uma sugestão para vocês têm esse QR Code, quem conseguir aí faz a leitura do QR Code, vai ter acesso a essa última publicação, que é uma publicação nossa, da nossa equipe aqui do time da Assessoria de História, Filosofia e Sociologia do Sistema Positivo de Ensino, que vai falar sobre nas redes da história, diálogos interconectados. Então, nós elaboramos esse material. Se alguém não conseguir pegar aqui depois, eu passo o link de acesso para a Vivian e ela repassa para vocês também. Então, quer dizer, olha quanta coisa que eu acho legal na minha vida profissional que a escolha que eu fiz me proporcionou. Tá? Aqui, um depoimento da Ana. Tá? Eu trago da Ana justamente porque a Ana, além de ter sido aluna, ela é professora e também é autora de material didático. Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Ana, tenho 29 anos e o Norton, que está aí com vocês hoje, foi meu professor de História há mais ou menos 15 anos, quando eu estava no 8º ou 9º ano. E o Norton foi um professor que me marcou muito e eu sempre disse, quer dizer, eu já disse isso para ele, porque uma vez ele resolveu trazer um trecho de um livro para a sala de aula, chamado O Perfume, do Patrick Suskind, e atualmente é um dos meus livros favoritos. Esse trecho que ele trouxe retratava as ruas de Paris, utilizando a descrição dos aromas, né, os aromas bons e ruins daquela cidade, em 1780, mais ou menos. Então, utilizava a descrição dos aromas do queijo, do peixe do mercado, das pessoas, os cheiros bons e os cheiros ruins das pessoas, das flores, dos perfumes. E foi uma coisa que me marcou muito, enxergar a história e descrever a história através dos aromas. Né? Foi uma coisa bastante sensorial, assim. Gostei muito de ter tido contato com esse livro. Atualmente, eu sou professora de História,
formada em licenciatura em História. Também sou autora de livros didáticos, amiga e colega do Norton, a quem eu tenho muito a agradecer por tudo isso. E, bom, obrigada pela oportunidade de estar dando esse depoimento. E muito sucesso para você, muito sucesso para essa galera aí que está assistindo. Aí mais uma profissional que escolheu fazer o que faz e também se diverte fazendo isso, tá? Eu fiquei em sala de aula no ensino médio até 2010, certo? Em 2010 eu saí da sala de aula e fui convidado a assumir uma função no sistema positivo de ensino, que era para dar aula para os professores que usam o material didático do sistema positivo de ensino. E daí foi mais uma oportunidade profissional. Então foi diversificando tudo aquilo que eu fazia, e isso me trouxe uma oportunidade maravilhosa, tá, de aprendizado, de experiência, que foi poder viajar por esse Brasil inteiro. Então, a trabalho, eu só não fui até hoje para o Acre e para o Piauí. Tá? O resto desse Brasil eu viajei, desde 2010 eu viajo esse Brasil inteiro, pelos recônditos, pelo interior desse país, conhecendo a realidade da sala de aula em escolas públicas e particulares por todo o Brasil. Então, quando que eu ia pensar? Lá em 1992, 93, quando eu escolhi a carreira, né, a faculdade de História, quem ia imaginar que eu teria todas essas oportunidades? E outra coisa, antes de eu fazer História, eu fiz desenho industrial. Tá? Então, quer dizer, eu comecei numa área das exatas, meu pai e meu avô são engenheiros, e eu fui, daí eu falei, não é aqui que eu quero ficar. Eu larguei desenho industrial depois de 2 anos e fui fazer História. E na História eu posso dizer que eu me realizei. Tá? Então, aqui mais uma atuação minha, né, na assessoria do Sistema Positivo de Ensino. Aqui as possibilidades de aprendizado, porque hoje eu coordeno um time de assessores, de profissionais de História, Filosofia, Sociologia. Então a gente faz muito trabalho junto. Vejo que tem gente aí muito mais nova do que eu, tá? Essa menina que aparece aqui com uma blusa meio, sei lá, cor salmão, rosinha aqui, é a mais jovem, era nossa estagiária, tá? Ela foi nossa estagiária há 2 anos, tá? Ela tinha quase a idade de vocês, ela começou no estágio conosco, ela tinha acabado de entrar na faculdade, então ela tinha acabado de sair do ensino médio, que nem vocês, tá? Ela tem 22 anos hoje. Essa menina hoje, ela já é professora no Colégio Positivo aqui em Curitiba. Ela também já está trabalhando como autora de material didático, e se vocês forem buscar lá no SP com você, que a gente disponibilizou aquela quantidade enorme de videoaulas para vocês e tem disponibilizado, verão que ela foi a responsável pelas aulas de 1º ao 5º ano de História e está responsável hoje pelas aulas de 1º ao 5º ano de Filosofia. Tá? Então, quer dizer, está correndo aí, está voando, está fazendo o que ela gosta de fazer. Aqui, outra atuação minha, além desse aprendizado, é o quê? Eu aprendi nesses últimos 5 anos, como coordenador dessas equipes, né? Já passaram várias pessoas pela equipe, a fazer a gestão de pessoas. Ou seja, eu aprendi também a cuidar das pessoas, a ajudar as pessoas a se desenvolverem profissionalmente. Então, quer dizer, da minha escolha inicial, até hoje eu não parei de aprender. Eu continuo aprendendo e aprendendo coisas diferentes, mas o fio condutor da minha trajetória profissional é a história, tá? E aí, veja a cara de todo mundo aí, não é só para foto, mas a gente realmente se diverte fazendo o que a gente faz. Eu posso dizer que, por mim, eu me divirto fazendo isso, eu adoro essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês, conversar com vocês. Então, é realização, isso é realização profissional, tá? E aqui a gente, então, eu trago o meu último depoimento do Luzardo, tá? Um outro profissional que da área do direito também atua aí como docente. Olá pessoal, meu nome é Luzardo Faria, eu sou de Curitiba, no Paraná, e fui aluno do professor Norton no 1º ano do ensino médio, em 2009. Logo depois eu passei no vestibular de Direito da Universidade Federal do Paraná e me formei no ano de 2016. Logo no início da faculdade, eu comecei a me interessar bastante pela possibilidade de seguir uma carreira docente dentro do direito. Na realidade, eu sempre me interessei pela possibilidade de ser professor e dentro da faculdade isso me fascinou ainda mais. A possibilidade de ensinar para um grupo de jovens que estão dispostos a aprender uma disciplina nova aquela matéria que eu tanto gosto.
Então comecei a me preparar durante a faculdade para isso. Logo que me formei, entrei no mestrado também na UFPR e hoje sou professor em cursos de especialização na área do direito. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que na área que eu atuo, além de ser professor, também sou advogado. E a docência acaba sendo, dentro do direito, uma ferramenta muito importante para todas as outras áreas em que um formado em direito pode atuar. Então, estar sendo professor e estar sempre necessariamente atualizado em relação às discussões do mundo jurídico é algo essencial para o aprimoramento da minha formação profissional no dia a dia. Então, se vocês, por acaso, tiverem interesse em seguir a carreira docente, certamente isso é um caminho muito benéfico. Além de gratificante para o professor, é algo que também contribui bastante para a sua formação profissional. Então, mais um depoimento aí, e de novo, um profissional dizendo que, né, gosta do que faz. Então, acho que esse é a grande questão. E eu faço aqui agora uma relação, tá, com uma outra coisa que eu gosto de fazer. Tá? Eu sou professor, então estou ali como coordenador hoje na assessoria de História, Filosofia e Sociologia do Sistema Positivo de Ensino, mas uma das coisas que eu também adoro fazer é nadar. Tá? Então, desde de criança eu aprendi a nadar, fiz parte da equipe de natação do Colégio Positivo, depois eu estudei no Cefet, o Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, aqui, fiz parte da equipe de natação deles, parei de nadar um período ali e depois retornei e continuo nadando até hoje, e eu trago muitos ensinamentos, tá? Da natação para o meu aprendizado profissional também. Então, rapidamente, eu quero trazer aqui para vocês algumas dessas ideias. Não sei se alguém de vocês aí é atleta, alguém, enfim, tem alguma atuação com esporte, ou alguém faz natação, talvez consiga também fazer essa relação, tá? Começo aí dizendo que às vezes, né, na escolha da carreira, ou nas nossas atuações, ou nas nossas escolhas pessoais, às vezes a gente está sozinho, tá? A gente, enfim, faz parte também de nadar sozinho aí. Mas às vezes a gente não tá tão sozinho assim e a gente tá daí no meio de uma multidão. E para ser alguém no meio dessa multidão, a gente tem que se destacar. Eu tô aqui com a touca 490, tá? Essa é uma prova que foi bastante famosa aqui no Brasil, que era a Travessia dos Fortes, que acontecia todo ano lá no Rio de Janeiro. Então, vou trazer um pouco dessa trajetória minha da natação. Então, sempre nadei em piscina, mas com o passar do tempo fui querendo nadar cada vez mais, fui querendo melhorar, fui querendo fazer coisas e fui para a natação de águas abertas, as travessias. Então aqui, 2009 a 2012, eu participei das 4 edições da Travessia dos Fortes lá no Rio de Janeiro. Uma trajetória de 3,8 quilômetros, tá? Saía do Forte de Copacabana e ia até o Forte de Duque de Caxias, uma prova maravilhosa, era televisionada pela Rede Globo, organizada pelo Exército Brasileiro e televisionada pela Rede Globo. Então, mas assim, né? Assim, eu nadava na piscina, os meus treinos não passavam de 1.500, 2.000 metros e de repente eu comecei a me enfiar nessas provas mais longas. E daí, o que você precisa para fazer isso? Tá? Eu fui aumentando as distâncias. Gradativamente eu fui aumentando as distâncias. Em 2010, 2011, eu fiz essa travessia aqui que saía desse Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais, no litoral paranaense, e ia até a praia aqui de Pontal do Paraná. Uma trajetória aí de 13 quilômetros. Para quem nadava na piscina 2.000, 3.000 metros, de repente fazer 13 quilômetros, as coisas vão mudando. E isso tem muito o quê? De paixão, tem que ter vontade, tem que ter determinação para fazer isso daí. E fui passando. Em 2012 aumentou ainda mais a distância. Tá? Eu fui para a travessia da Ilha do Arvoredo e essa travessia aí, ela tem a distância de 25 quilômetros. Tá? Já pensaram aí, não sei se alguém faz natação, nadar 25 quilômetros de uma vez só no mar, tá? Sozinho lá? Então, é algo que você escolhe fazer. E se você escolhe, você tem que fazer bem feito, porque é uma escolha tua, tá? Fiz também uma maratona aquática da Ilha do Mel, que é aqui no litoral paranaense, 23 quilômetros em 2014. Em 2016, fiz o Rally dos Ganchos, no litoral de Santa Catarina, com 20 quilômetros. E, quer dizer, fiquei nessa metragem aí. Em 2017 foi um ano que eu tive várias superações. Comecei com uma maratona, uma gincana aquática na academia da Gustavo Borges, aqui em Curitiba, com 6 horas de duração, na qual eu fiz 24 quilômetros na piscina.
Na sequência, tá? Eu me propus o desafio de nadar 51 quilômetros na piscina em 15 horas e eu consegui completar esse meu desafio pessoal em 14 horas, 13 minutos e 20 segundos. Então foi aí um marco para mim, tá? Foi o aniversário de 15 anos da academia do Gustavo Borges aqui em Curitiba. Fui para várias provas em 2017, de maratonas de 10, até chegar naquela que é conhecida a maior prova da natação mundial, que é a travessia do Canal da Mancha, que liga a Inglaterra à França. Tá? Nós fizemos aí uma equipe de revezamento e conquistamos em 2017 aí o recorde de revezamentos, ainda é o recorde atual de revezamento aí do Canal da Mancha. Tá? Então, que liga ali a cidade de Dover, tá? Justamente da onde saíram os soldados aliados para invadir a França no dia D, tá? Vocês sabem a história aí, tanto quanto eu, aí para conseguirem vencer os nazistas da Segunda Guerra Mundial, até chegar no litoral da França, tá? Esse foi um grande feito, foi uma façanha isso aí, então quer dizer, me diverti demais fazendo isso daí. E fui ali no ano de 2017, continuei com várias provas aí, e nadando em lugares que nunca imaginei passar. Então, isso é um aprendizado. Essa foi aí bem no final do ano, em dezembro de 2017, nadando no Rio Negro, em pleno Amazonas. Tá? Então, eu nadei lá em 2017, em setembro, eu nadei no Canal da Mancha, com uma água na temperatura de 16 graus. E em dezembro de 2017, nadei no Rio Negro, numa água com temperatura de 28 graus. A diferença aí, e poder conhecer e fazer tudo isso daí. Óbvio, e eu fiz tudo isso daí me divertindo com um sorriso no rosto, tá? Então aí tá a travessia Almirante Tamandaré, organizada pela Marinha do Brasil, lá no Rio Negro, em pleno Amazonas. Eu havia me preparado aí em 2020, eu estava na preparação de fazer o desafio do pôr do sol, que aconteceria em abril de 2020, tá? Com uma duração aí de talvez 12, 13, 14 horas de natação e uma distância de 45 quilômetros. Mas daí veio essa pandemia que nos fez ficar em casa, tá? Que nos impôs esse isolamento. Essa prova ela foi jogada para 2021, então eu permaneço aí agora que liberaram a natação de novo aqui em Curitiba, eu permaneço aí no treino para essa prova que deve acontecer agora em 2021. Mas já me enfiei num outro desafio ainda para 2020, tá? Que deve acontecer no final de novembro de 2020, que é a possibilidade de eu nadar 40 quilômetros ao longo do Rio São Francisco. Tá? Então, vai ser no final de novembro, fui convidado, vai ser uma prova piloto, eles vão testar. A gente vai sair dessa, vocês conseguem ver essa marcação aqui que eu botei na imagem, é a cidade de Piranhas, tá? E eu nadarei até a cidade de Pão de Açúcar, aqui na divisa entre os estados de Alagoas e Sergipe. Uma oportunidade única e que na hora que me ofereceram eu não pensei duas vezes e falei, vamos nessa, aí eu vou me preparar para fazer isso daí. 40 quilômetros nadando no Rio São Francisco aí, certo? No Velho Chico. Então, isso aí, o que me trouxe de aprendizado? Que fazer uma atividade física, todo mundo faz. Certo? O que é uma atividade física? É sair para caminhar no final do dia, enfim, é fazer alguma coisa, mas todo mundo faz isso. Mas tem gente que, além da atividade física, também faz o quê? Aquilo que é chamado de condicionamento físico, que vai para academia, que faz um determinado esporte, enfim, que tem um pouquinho mais de comprometimento. Mas vocês acham que só atividade física ou só o condicionamento físico permitiriam eu participar dessas maratonas aquáticas que eu acabei de descrever para vocês? Será que isso é suficiente? Eu acho que não. Então, o que é preciso é a performance, a alta performance, tá? Então, aqui, a relação que eu quero de vocês agora é que vocês façam essa relação com a vida profissional. Qualquer escolha de vida profissional para vocês, ela deve trazer essa orientação. Atividade física todo mundo faz, tá? Qualquer profissão aí que vocês escolherem, todo mundo tem condições de atuar nessa profissão, tá? Alguns vão se destacar porque eles têm um condicionamento físico e outros se destacarão ainda mais porque eles daí são aqueles profissionais de alta performance, são os atletas de alta performance, são aqueles que precisam aí de todo um preparo para serem realmente os destaques nas suas áreas que eles escolheram.
Então, eu vou trazer aqui. O que a gente precisa, tá? O que eu faço para mim na natação e que tenho usado isso na minha vida profissional e tem para mim servido. Não é um manual, mas como eu falei para vocês, são questionamentos, reflexões que podem auxiliar vocês na escolha de vocês. Primeira coisa, tem que ter foco. Você tem que saber onde é que você quer chegar. Você tem que saber qual que é o teu objetivo. Então, para a escolha profissional de vocês, escolham o objetivo. Definam com clareza qual é o objetivo de vocês. Isso vai ser o foco. Se vocês têm claro qual é o objetivo, aonde vocês querem chegar, vocês precisam, então, desenhar a meta. A meta vai ser como vocês chegarão ao objetivo estabelecido. Tá? Então, se eu estou me preparando para nadar 40 quilômetros no Rio São Francisco no final de novembro, o meu objetivo é terminar esse desafio. Qual que é a minha meta? Eu tenho que nadar, eu estabeleci, enfim, fiz agora, eu estou nadando aí uma média de 9.000 metros por dia, todo dia, de segunda a sábado. Tá? Então, essa é a minha meta. Para eu alcançar esse objetivo, eu preciso desenvolver uma meta. É o caminho pelo qual eu vou alcançar o objetivo. Para isso, é fundamental ter planejamento. Então, aqui eu estou trazendo exemplos do Michael Phelps, que talvez vocês todos conheçam, um exímio nadador aí, medalhista olímpico, que está na história, marcado para o resto da vida. Tá? Ele tinha um planejamento aqui de 2000 a 2001, que era a preparação dele para a próxima Olimpíada. Então, quer dizer, tem que ter planejamento, tem que ter planos, tem que saber o que você vai fazer, quando você vai fazer e como você vai fazer. Certo? Isso é o planejamento. Vocês precisam de planejamento para se preparar para o Enem. Tá? Vocês precisam de planejamento para passar no vestibular, vocês precisam de planejamento para a vida profissional de vocês. Depois, disciplina. Tá? Tudo que você escolher fazer, você precisará ter disciplina. Tá? A disciplina aqui no meu caso, tá? É assim, normalmente o meu treino de natação, ele começa às 4 da manhã. Tá? Eu nado das 4 da manhã até às 6:30 da manhã. Para eu poder cair na piscina às 4 da manhã, eu tenho que acordar às 3:30. Faça frio ou faça calor. E eu moro em Curitiba, aqui no sul do país. Tá? Então, quer dizer, isso é disciplina. Eu preciso estudar para o Enem. 1 hora por dia, 2 horas por dia, 3 horas por dia, todo dia. Essa é a disciplina que vocês precisam. Eu quero ser uma médica de excelência, eu quero ser um engenheiro de excelência, eu quero ser professor, eu quero ser o que quiser. Você vai ter que ter disciplina para alcançar aquele objetivo que você se propôs. Além da disciplina, tem que ter comprometimento. Por quê? Porque não adianta nada eu acordar às 3 da manhã, chegar na piscina às 4 da manhã e ficar lá me enrolando, não me comprometer com o treino. Tá? É a mesma coisa vocês. Não adianta vocês reservarem 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia para estudarem e na hora que vocês se reservaram, vocês não se comprometerem com o estudo. Tá? Então, isso tem me ajudado. Isso organiza a minha vida pessoal, tá? Que daí eu faço a natação, que é o que eu gosto, e organiza também a minha vida profissional. Outra coisa, não tem segredo, tá? Tem que ter treino. Para você ser um bom médico, você vai ter que treinar muito. Para você ser um bom arquiteto, uma boa arquiteta, alguém que vai trabalhar com qualquer área, você vai ter que treinar muito, vai ter que batalhar muito, vai ter que aperfeiçoar a sua técnica para que você tenha destaque. Tá? Qualquer um pode nadar, certo? Mas para poder fazer isso que eu falei que a gente faz, nós nadadores de alta performance, de longas distâncias, você precisa, então, ter tudo isso junto. Senão, não consegue. Não adianta eu nadar só 1.500 metros 3 vezes por semana, porque eu não vou conseguir chegar lá no Rio São Francisco e nadar 40 quilômetros de uma vez só. Então, precisa ter treino, precisa ter tudo isso daí. E o treino envolve o quê? No caso da natação ali, é o aperfeiçoamento da técnica. Tá? Veja que nessa foto do Michael Phelps, ele está ali com um snorkel, ele está com um palmar nas mãos. Isso significa o quê? Ele vai aperfeiçoando a técnica, para ele poder fazer mais com menos esforço. E quando vocês olharem ao redor de vocês para os profissionais de qualquer área de atuação que vocês considerem destaques naquelas respectivas áreas, vocês perceberão que eles já fizeram muito na vida e se estão em destaque hoje, eles fazem mais com menos esforço. Tá? E por fim, tá? Fundamental é ter apoio, é
ter suporte. Vocês, estudantes do ensino médio, contam hoje com o suporte, com o apoio das suas famílias. Seus pais, suas mães, seus familiares, seus amigos, seus irmãos. Vocês contam com o apoio da escola. Tá? A escola trazer para vocês essa possibilidade de vocês terem esse diálogo comigo ou com outras pessoas, já é um apoio. Tá? Então, a gente sempre, por mais que eu fale de eu nado sozinho, vou nadar os 40 quilômetros sozinho, mas tem um monte de gente por trás que dá apoio. Tem o técnico que passa o treinamento, tem a família que está junto, tem, enfim, um monte de gente que vai suportando a gente, que vai nos dando apoio. E isso é fundamental. Para o sucesso profissional, pessoal, de vocês, isso vai ser imprescindível. Tá? Eu trago aqui para vocês agora as minhas últimas reflexões. Tá? Aqui, a inspiração. Esse é meu filho mais velho. Hoje ele está já com 6 anos. Nessa filmagem ele era um menininho aí, tá? Então desde pequeno você vai, né, dando inspiração. Então o papel da escola, o papel dos professores, aí o papel dos seus pais, suas mães e todo mundo é o quê? É inspirar vocês para que vocês escolham o caminho que vocês quiserem. Mas no caminho que vocês escolherem, para que vocês possam ser destaques. E o destaque vai acontecer se você fizer aquilo que você gosta e fizer bem feito aquilo que você gosta. Vamos lá, vou trazer mais um aqui para vocês. Deixa eu só aqui. Vamos lá. Inspiração. Mas também tem uma outra ideia ali, ó, tá? Que eu acho isso muito importante, tenho trazido para os meus filhos. Ganhar é bom. Essa foi a primeira competição do meu filho mais velho. Às vezes a gente perde. Então, isso também é importante na formação, na aprendizagem nossa. Então tá lá, um garotinho de 5 anos experimentando o seu primeiro desafio competitivo de fato ali. Tá? Ganhar é bom, como eu falei para vocês, mas se superar é melhor ainda. Aqui eu vou trazer para vocês, então, o vídeo que fizeram quando eu completei aquele desafio que eu me propus de nadar os 51 quilômetros na piscina na ocasião dos 15 anos do aniversário da academia aqui. Faltando 53 minutos para horas nadando, 2 horas e 13 minutos nadando. Essa é a madrugada inteira nadando. Esse desafio. Aí o pessoal da academia, tá? E aí por que eu falo que superar-se ainda melhor? Porque foi uma superação pessoal, tá? Eu não ganhei de ninguém, eu ganhei de mim mesmo. Fui eu que me dispus a fazer isso. Então, foi uma escolha, tá? Então, eu insisto com vocês nisso. A gente está falando de escolha profissional, a escolha é de vocês. Essa foi a minha escolha. Foi sofrido nadar das 18 horas até quase aí, ó, né, metade da manhã? Claro que foi. Chegou uma hora lá que tava, né, ficou frio e tudo mais, cansado e tudo mais, mas eu fui até o final, tá? Então, e tudo isso eu vou insistir mais uma vez. Eu faço por diversão. Daí tá aí eu com os meus 2 filhos. Se vocês olham para essa foto aí, esse sorriso é genuíno, tá? Assim, eu me divirto. Eu levo esses 2 para a piscina todo dia. Eles têm aula de natação todo dia. Para mim é divertido. E eu acho divertido vê-los fazendo também alguma coisa que eles gostam. Então eles pedem cada vez mais, agora que estão crescendo. O meu maior vai fazer 7 anos em dezembro. Então eles já estão começando a ter as escolhas deles. Tá? E eu tenho que respeitar. Então desde o maior entrou na piscina pela primeira vez com 1 mês e meio.
Tá? O menorzinho ali, como ele nasceu no inverno aqui em Curitiba, entrou na piscina só com 2 meses. Mas estão na piscina. O dia que eles olharem para mim e falarem, pai, eu não quero mais fazer isso, eu tenho que respeitar porque são escolhas deles. Tá? E aqui, olha a cara do menor. Para mim é diversão. Então, fazer aquilo que eu escolhi, fazer bem feito aquilo que eu escolhi, fazer da maneira que eu gosto de fazer, tá? Então, para a gente chegar aqui na recompensa, tá? A recompensa aí, tá aí. Isso daí foi logo depois da travessia do Canal da Mancha. Tem muita coisa para ser feito até você conquistar os louros da vitória, tá? Como os estadunidenses liberais dizem lá, there's no free lunch. Não tem almoço grátis. Para você conquistar aquilo que você quer, vai ter que ter esforço, vai ter que ter foco, meta, disciplina, comprometimento, planejamento. Não tem segredo. Para qualquer coisa, para qualquer área profissional, não tem segredo. É isso que vocês vão precisar. E vou trazendo aqui para finalizar, vou trazer aqui uma ideia, tá? Que o Gustavo Borges trouxe da experiência dele de nadador também, que é uma experiência aí bastante reconhecida e atleta, medalhista olímpico. Então, preste atenção. Mais ou menos uns 3 quilômetros onde a gente está indo, mas... Você consegue recurso, você chega aonde você chega. Não é diferente em nenhuma forma do que acontece nas empresas, em qualquer empresa. Bom, se comprometimento for uma escolha do próprio e a gente se entregar, e o comprometimento está ligado à busca da excelência, existe só um tipo, ou você é ou não. De acordo com os objetivos que você quer atingir, você pode atingir ou não, independente do nível de comprometimento que você colocar ali. O atleta ele precisa sonhar, o atleta ele precisa arriscar. O atleta ele precisa se dedicar. Então as suas escolhas estão balizadas no seu objetivo. Não tem como eu ganhar uma medalha ou vocês ganharem no investimento sem uma dedicação para aquele objetivo que a gente tem. E então a gente Pessoal, então vejam aí que o de homenagem que eu disse traz é justamente uma relação do que ele aprendeu com o esporte. E o que ele diz aqui? Só para... Mais ou menos uns 3 quilômetros onde a gente está indo, mas... Vou parar o vídeo aqui que a gente vai repetir. Tá lá. Comprometimento vem junto das nossas escolhas. Então, a escolha de vocês pela carreira profissional, tá? Seja ela qual for, se é uma escolha de vocês, tem que ter o comprometimento de vocês. Concordam? Aqui. Por isso aí são as palavras do Gustavo Borges, uma vez decidido o que queremos, fica mais fácil nos dedicarmos todos os dias e superar todos os desafios que teremos à nossa frente. Portanto, o Gustavo Borges nunca teria tido a trajetória que ele teve na natação se ele não tivesse, por vontade própria, escolhido uma atividade a qual ele era apaixonado. Tá? Então, a grande questão que eu trago aqui para vocês, como reflexão, como provocação, tá? Para colocar mais um questionamento na cabeça de vocês, é justamente isso. O que vocês querem fazer? Vocês querem ser bons naquilo que vocês querem fazer? Então tem que ter comprometimento. Porque se você tivesse comprometimento, tudo que for desafio vai ser só um desafio a ser vencido e vocês conseguirão realmente vencê-los, tá? É ter vontade própria para fazer isso. E daí fica lá a questão. Então, o que importa são realmente os seguidores? Será que é só isso que importa numa escolha profissional? Será que o que importa é somente o dinheiro? É só isso que vai importar na tua escolha profissional? É importante, sim. Mas será que só isso importa? Então fica aqui. Era essa a minha reflexão. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu abro aqui agora um espaço aqui, estou à disposição para que a gente possa conversar, para que a gente, não sei se trouxeram questionamentos aqui, eu vou tirar o meu compartilhamento aqui para poder ver vocês, tá? Deixa eu só tirar o compartilhamento aqui, tá? E agora eu consigo vê-los de novo aqui, tá? Então fiquem à vontade aí, Vivian, não sei se teve no bate-papo questão, pessoal, se quiser, acho que seria legal abrir o microfone aí para poder falar, quem quiser falar.
Não sei o que vocês pensaram, o que vocês acharam disso tudo que eu trouxe para vocês. Enfim, com vocês agora. Queremos mais. Parece que o tempo não passou. Como é bom a gente ouvir uma pessoa que ama o que faz, não, Norton? Uma pessoa que gosta do que faz, uma pessoa realizada. O trabalho deixa de ser trabalho e passa a ser um prazer, né? Essa é a minha ideia, tá? E isso eu insisto com a minha equipe de trabalho, tá? Se você não está gostando do que está fazendo, tá? Se o que você está fazendo não está te agradando, não está te satisfazendo, vai buscar outra coisa, vai buscar outro caminho, e isso é para a escolha profissional. Isso foi o que os meus pais me ensinaram, né? Eu falei para vocês, meu pai é engenheiro, então meu pai fala isso até hoje, né? Eu escolhi ser historiador, professor de história, o meu irmão do meio também quis ser historiador, é professor hoje na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o nosso caçula, ele escolheu ser, né, fazer turismo, e tem um restaurante hoje lá em Brasília. Quer dizer assim, nossos pais, meu pai e minha mãe, eles nunca falaram assim, não vão, e nunca se meteram também, mas deram apoio. Eles falaram, não, vocês querem ir, vai fazer, mas é você que vai correr, é você que tem que ir atrás. A gente nunca teve nada de maneira tão fácil assim, a gente correu atrás. Então, parte do que eu trouxe para vocês, compartilhei com vocês dessa trajetória profissional, na qual hoje eu estou aqui conversando com vocês como coordenador do Sistema Positivo de Ensino para Filosofia, História e Sociologia, isso aí, né, tem toda uma trajetória. Não caiu nas minhas mãos de graça, né? Foi uma conquista com muitos aprendizados e isso eu continuo aprendendo também. Tá aí a Ivane, que é parceira aí de trabalho, professora junto comigo, e sabe justamente disso. A gente continua aprendendo. E isso eu acho que vai valer para vocês todos aí, estudantes, em qualquer carreira. Quer ser bom naquilo que você escolher, você vai estar sempre aprendendo, você vai estar sempre se aperfeiçoando. Alguma pergunta? Eu dei olhando no chat, ninguém fez nenhuma pergunta, mas se vocês quiserem alguma coisa, algum esclarecimento, Vivian tem tanto o meu contato como o do Norton, né? Vivian, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. E assim, ó, como orientadora do médio, que mensagem eu daria para esses alunos? Exatamente na linha do que o Norton falou. Gente, quando eu escuto, né? Qual é a sua profissão? Quando eu digo, eu sou professora, às vezes vem até uma puxada de boca e eu leio na expressão como quem diz, coitada. Gente, se as pessoas soubessem aonde a profissão de professora me levou, não fariam essa pergunta. Eu tenho muito, mas muito orgulho da profissão que eu escolhi. Não consigo me imaginar fazer outras coisas. Assim como o Norte, eu também tive oportunidade de viajar para outros países por conta da minha profissão. Conheço praticamente o Brasil inteiro. Conheço muita gente. Aprendo a cada dia. Gente, nós temos grupos de estudos. Se tem uma coisa que a gente jamais para de fazer é estudar e aprender. Isso é o nosso treino. Assim como o Norton treina a parte muscular para natação e técnica, nós, enquanto professores ou qualquer profissão, gente, precisa estudar sempre e muito para sair daquela linha de mediana, né? Porque de gente mediana, de gente morna, o mundo está cheio. Nós precisamos de pessoas, de profissionais que façam a diferença. E, infelizmente, eu vejo cada vez menos nós temos professores. Eu, quando faço palestra para os meninos do médio, peço para levantar a mão quem quer ser professor. Infelizmente, cada vez eu vejo menos. E aí eu respondo para eles, tá, e quem que vai ensinar os filhos de vocês? Então, se no meio de vocês todos aí que estão nos assistindo, os 26 alunos, estiver alguém que quiser ser professor, seja um professor e se dedique muito para ser o melhor professor, assim como qualquer outra profissão que vocês escolherem. Muito foco, muita dedicação, muito estudo. Com certeza vocês serão bem-sucedidos. Não é isso, Vivian, que você fala para eles? É isso aí. Eu agradeço, Ivane, pelas palavras de incentivo. Eu agradeço pelo apoio, né? Agradeço novamente pela palestra maravilhosa ministrada aí pelo professor Norton. Era boa. Eu acho que ele acaba incentivando muito aos alunos, nos fazem aí repensar, no meu caso, na minha escolha, né? E o quanto ela foi acertada. E acreditar sempre, né? O quanto elas têm o poder de fazer acontecer. Eu gostaria de terminar, uma vez que foi citado aí o Mário Sérgio Cortella, né? Que eu gosto muito, professor também, uma fala dele, né? Faça o teu melhor.
na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, eu sou apaixonada por esse pensamento dele. A gente sempre está buscando aí fazer o melhor naquilo que a gente, né, determinou a fazer. Agradeço muito a vocês, viu? Foi maravilhoso esse momento. Obrigada, Vivian. Sucesso a todos vocês, gente, no que vocês escolherem. Obrigada mais uma vez. Norton, fecha aí. E fica o convite aí hoje às 17 horas, tá? Pelo Facebook lá do Colégio Positivo, pelo canal do YouTube do Colégio Positivo, nós temos uma live de ensino médio, na qual vamos falar sobre a questão da estrutura do texto aí para redação aí. Então vai ter um bate-papo aí comigo e mais alguns professores de história aí do curso Positivo aqui em Curitiba, do Colégio Positivo aqui de Curitiba, com a mediação da professora Candice, que é a professora de língua portuguesa, redação, literatura aí do curso e do Colégio Positivo, tá? Então, 17 horas, fica o convite para vocês, participem, estaremos lá no final da tarde de hoje aí, falando um pouco sobre possibilidades aí de organização de texto para Enem e para vestibular, tá bom? Eu agradeço mais uma vez o convite, foi um prazer compartilhar com vocês aqui e seja qual for a escolha, dediquem-se e sejam profissionais de alta performance naquilo que vocês escolherem, tá bom?